Realmente o brasileiro não tem sossego, não tem descanso. Não passa um único dia no qual o Bolsonaro não fale alguma atrocidade, alguma besteira, alguma asneira, alguma coisa que desestabiliza não apenas o psicológico das pessoas, dos cidadãos, mas também o próprio país, né? E ontem teve mais uma dessas, né? É inevitável, como eu disse, todo dia alguma coisa. Vamos ouvir o que ele disse ontem. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não querem. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo está alerta aí. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia. Bem, basicamente você tem aqui o Bolsonaro dizendo que não vai fazer nada, né, que não consegue fazer nada porque o Brasil está quebrado, né, e você tem uma pessoa rindo no fundo ainda. O cara fala que não vai fazer nada porque o país quebrou e alguém vai lá e dá risada. É assim, é a claque do Bolsonaro, né? O pessoal fica lá no chiqueirinho, lá no palácio, só rindo das asneiras que o Bolsonaro faz. E daí ele põe a culpa na imprensa, né, na pandemia e nos interesses escusos da imprensa. Então, o problema do Brasil hoje não é um incompetente completo na presidência, não é um governo de incompetentes, é a imprensa que é o problema. É a imprensa que disseminou o vírus, que propagou o vírus, que levou o Brasil para quebrar, como diz o Bolsonaro. É um animal, de fato é um animal na presidência e, mais uma vez, eu tenho que repetir, eu tenho que insistir nesse ponto porque muita gente descobriu agora, né? Gente, tem um incompetente na presidência. Ele sempre foi incompetente, ele nunca fez nada. Quando era deputado, não fez nada agora como presidente também. É um incompetente, e é isso que ele demonstra, é isso que ele prova diariamente, né? Ele não fazer nada não é o que surpreende. O que surpreenderia se ele fizesse alguma coisa positiva. E daí, para complementar, né, para somar isso, agora ficamos sabendo também que manchete da Folha de São Paulo de hoje: Bolsonaro suspende compras de seringas até que preços voltem à normalidade. Aparentemente, o Bolsonaro participou de uns leilões para comprar seringas, né, no exterior, não conseguiu dar um lance suficiente para isso, vai esperar o preço baixar. E aqui a gente tem um princípio básico de economia que até quem não entende, até quem não é economista sabe, que é a lei de oferta e demanda, ou seja, a gente tem o mundo inteiro agora, literalmente todos os países do planeta correndo atrás dos mesmos suprimentos. Vocês podem lembrar, ano passado, né, a corrida que foi para máscaras, para os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, para respiradores, o mundo inteiro procurando esses suprimentos para poder, sabe, salvar vidas. E agora todo mundo correndo atrás de seringas e agulhas, porque vão aplicar as vacinas. E o Brasil agora vai esperar. Não tem pressa, né? Quem está com pressa de vacinar as pessoas? Não é o Bolsonaro, não é o caso dele, né? Ele não tem o que fazer, o Brasil está quebrado, não tem o que fazer. Então ele vai esperar agora que todos os países do mundo comprem esses suprimentos, comprem agulhas e seringas, para que depois o preço baixe, né? Como eu disse, a lei de oferta e demanda, quando você tem uma demanda muito alta com recursos escassos, o preço sobe, quando você tem muita oferta de um produto e pouca demanda, o preço cai. Então, o Bolsonaro vai esperar agora que todo mundo já tenha comprado para que o preço baixe e assim ele possa vacinar os brasileiros. Então, quem está no Brasil agora está à mercê, está nas mãos de um incompetente, sádico, perverso, que simplesmente vai lavar as mãos, né? Fazer o quê, né? Ele não é coveiro, ele não pode fazer nada, ele é Messias, mas não pode fazer milagre, então ele vai esperar agora as coisas passarem, né? O problema passar. Vai deitar numa rede e ficar esperando agora os problemas passarem. Em relação ao país estar quebrado, ontem o Ciro Gomes deu uma resposta a isso, né? Ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês aqui a thread que o Ciro Gomes publicou no Twitter, porque teve grande reação na internet, né? Viralizou, as pessoas compartilhando aí. Dá uma série de recomendações. Na verdade, quem já acompanhou o Ciro Gomes anteriormente, quem já ouviu alguma entrevista dele, já ouviu essas coisas antes, né? Ele diz o seguinte aqui, olha, Brasil quebrado, saiba o que o Bolsonaro pode fazer para recuperar a economia do país. Segue o fio e ele põe aqui uma série de medidas que faz parte do plano dele nacional desenvolvimentista, né? Ele lançou um livro sobre isso, imagino que seja também sobre esses assuntos. Daí ele fala o seguinte aqui, autorizar o Banco Central a comprar títulos do Seguro Nacional e criar um fundo de investimento em infraestrutura. Passar o pente fino em 300 bilhões de reais de renúncias fiscais. Locadora de veículo, como a Localiza, tem renúncia fiscal. Tudo clientelismo, suborno e corrupção. Taxar lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram no mundo todo. Se cobrarmos o que eu já cobrei, o Brasil arrecada 70 ou 80 bilhões por ano, sem nenhuma distorção locacional, porque é só lucro e dividendo que sai da empresa. Não é o que é reinvestido. Imposto sobre heranças. Estados Unidos cobram 40%, o Brasil cobra 4%.
Um trabalhador de aplicativo paga IPVA da moto, enquanto Luciano Huck e João Dória, que compraram jatinho subsidiado com dinheiro público, não pagam IPVA do jatinho. Também não é cobrado de helicóptero e lancha. Se cobrarmos 0,5% a 1% dos grandes patrimônios, acima de 20 milhões, arrecadaríamos mais de 80 milhões. Eu acho que talvez seja bilhões aqui, não sei. Prosseguindo, imposto de renda progressivo que diminui do povo pobre e da classe média e aumenta para quem ganha acima de 500 mil reais. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda. Revogar o teto de gastos. Ter um plano efetivo de vacinação. A retomada da economia somente será possível quando a pandemia for controlada. Bolsonaro assumir sua total incompetência e renunciar. O Brasil pode virar o jogo. É fácil? Não. Tecnicamente, aqui está o caminho. O nosso desafio é político. Portanto, está na mão do povo se nós conservarmos a democracia. Essa é a nossa luta de hoje. Inclusive também ontem subiu a hashtag renuncia Bolsonaro por causa dessa incompetência, né? Se o cara é incompetente, sabe que é incompetente, sabe que não pode fazer nada, dá o espaço para quem possa fazer, né? Acho que é a medida mais sensata que ele poderia fazer, embora a gente não possa esperar a sensatez do Bolsonaro, né? E outra coisa que aconteceu ontem também, né, que é outra frase do Bolsonaro, que ele disse que boa parte dos brasileiros não está preparada para fazer quase nada. E aqui ele fala sobre os índices de desemprego, né? Então vou citar aqui o que o Bolsonaro disse. Então, o Brasil é um país difícil de trabalhar. Quando fala em desemprego, né, são vários motivos. Um é a formação do brasileiro. Uma parte considerável não está preparada para fazer quase nada. Nós importamos muito serviço. Na verdade, gente, é fácil não fazer nada, né? O problema não é fazer nada, o problema é você não ganhar nada, é você estar desempregado e não receber salário, porque muita gente poderia aproveitar o tempo livre para fazer outras coisas, né? Inclusive é uma questão bem mais profunda do que a pandemia e essa babaquice do Bolsonaro, que é essa transição de um modelo trabalhista que vai afetar muitos trabalhos e que muita gente vai ter que se reinventar e aprender também a lidar com o ócio, né? Quando a gente fala, por exemplo, da renda básica universal, tem a ver com isso. É um novo modelo econômico no qual as pessoas não terão trabalho ou terão trabalhos precarizados e vão precisar de uma renda perpétua, né? De um tipo de assistência. Mas voltando à primeira frase do Bolsonaro, a primeira fala dele ali, quando ele fala que o Brasil está quebrado, essa fala ela tem intenções muito além de expor simplesmente a incompetência do Bolsonaro. Ela tem finalidades mais profundas também, né? Ele está ali jogando a isca, né? Dando dog whistle, na verdade, para os empresários brasileiros para forçarem certas reformas liberais, né, neoliberais do Paulo Guedes no Brasil para precarizar uma série de direitos e possivelmente também de programas assistenciais no Brasil. Então ele já está antecipando que ele vai precisar de dinheiro e o dinheiro vai sair do bolso e dos recursos para os mais pobres. E é sempre assim, na verdade, né? Quem vai pagar a conta desse Brasil quebrado não serão os bilionários, não serão as superfortunas, serão as pessoas mais pobres. Essas vão pagar a conta do Brasil quebrado. E o Bolsonaro já antecipa isso, né? Quando ele fala assim, não tem que fazer nada, e a pessoa ri atrás, a claque ri atrás, é essa claque que vai pagar a conta. Essa claque que vai pagar o custo da incompetência desse governo. Ele já está antecipando o preço altíssimo que todos os cidadãos brasileiros mais pobres vão pagar. E isso tem a ver com esse abandono agora da vacinação, né? Comprar seringa para quê? Comprar agulha para quê? Comprar vacina para quê? Alguns até especulam, alguns até supõem que de certo modo, a pandemia para o Bolsonaro acaba sendo um controle populacional, né? Matar velhos, matar pessoas com doenças crônicas, sabe? Eliminar uma parcela que dá um prejuízo, entre aspas, para o governo, e assim ele já, sabe, abre caminho aí para suas reformas que vão, mais uma vez, atacar quem mais precisa, na verdade. Se a solução é o que propõe Ciro Gomes, por exemplo, não sei dizer, não sei. Talvez quem entenda do assunto aí de economia possa esclarecer melhor aqui o que o Ciro está explicando ou apresentar modelos alternativos. Mas certamente a pessoa menos preparada para estar lá, a pessoa menos competente para poder cuidar desse momento no Brasil é o Bolsonaro, já era antes da pandemia, né? Aqui é só você unir a incompetência com uma situação calamitosa. Puseram um macaco louco para pilotar esse avião e esse avião vai bater contra o rochedo, porque alguém precisa tomar alguma providência. Eu já falei várias vezes aqui que a alternativa seria o impeachment do Bolsonaro, mas nem há condições políticas para isso. O Rodrigo Maia vive mandando indireta para o Bolsonaro, vive criticando o Bolsonaro, mas analisar ali, pôr na mesa alguns pedidos de impeachment ele não faz também. Vai sair lá da presidência da Câmara e não vai desenrolar isso também. Mas certamente essa fala do Bolsonaro, do Brasil quebrado, já é um prenúncio, já é meio que, como eu disse, jogando a isca aí para aquilo que vem adiante e que vai afetar a vida de muitos brasileiros e não são os mais ricos.
Ele fala aqui de interesses escusos da imprensa, mas na verdade ele está servindo interesses escusos de uma elite que é a elite que sempre ganha, no final dos contos. Essas pessoas não perdem dinheiro, essas pessoas não perdem o que elas têm. Quem perde é quem está fragilizado sempre. Me diga o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sinceramente, é revoltante mesmo, gente. Sinceramente, assim, como eu disse, todo dia é uma coisa diferente, todo dia é algum vômito que sai dessa boca desse presidente e ele com essa agenda de destruição do país, destruição da vida dos brasileiros, destruição da economia brasileira, destruição de direitos, é a agenda do Bolsonaro, do Paulo Guedes, de quem cerca esse presidente, né? É difícil imaginar que tem alguém bem intencionado lá dentro assessorando essa pessoa. Sinceramente, me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixem esse joinha, se inscrevam no canal aqui, se torne membro ou apoiador para dar uma força, se torne um aluno do Instituto Conhecimento Liberta. Agora em janeiro terá um curso meu sobre escrita e narrativas, confira os meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo sobre essa ideologia que move esse presidente destrutivo e perverso. Confiram meu livro sobre Jesus Histórico, Rei de Judeus, e a tradução agora do clássico grego Teogonia do Hesíodo, uma tradução bilíngue, está muito bonita, então confiram. Um abração para vocês, se cuidem aí por aí, me digam o que vocês pensam e até mais. Tchau!